Essa é uma série de vídeos sobre plantão médico, histórias de emergência, consultas médicas, pronto-socorro e hospitais, histórias de internações contadas por pacientes. Se você quiser que eu conte sua história aqui, me conte uma prévia aí nos comentários, tá bom? Eu decidi não mostrar o rosto porque todos nós somos pacientes. Como eu tenho dito, até os médicos são pacientes. Todos somos pacientes. Bom, essa história se passou também na emergência de um hospital particular muito conhecido no Rio de Janeiro. A paciente já havia passado por 3 oftalmologistas com colírios e antibióticos. O olho piorou e gânglios saltaram no rosto e no pescoço. O olho piorou e os gânglios saltaram, né? Então ela correu para a emergência, onde havia apenas 2 médicos de plantão para um salão enorme de pacientes. Uns 60 pacientes no mínimo. Ora, após 5 horas, a paciente, que no caso era eu, não havia sido chamada ainda. E a administradora daquela espelunca veio fazer uma espécie de triagem para ver quem ali não precisava estar. Ora, será que tem alguém que vai a uma emergência e fica 5 horas na espera só porque não tem o que fazer? Uma mulher começou a gritar e dar um ataque porque não tinha sido atendida ainda. Por isso, a segurança retirou ela do local. Eu fiquei com pena daquela mulher, porque talvez ela precisasse, provavelmente ela precisava sim. Mas a pessoa fica tão nervosa, porque além de estar passando mal, né? Tem que passar por esse estresse de ficar ali sentada horas sem ver que nenhuma senha estava sendo chamada. Então veio a administradora dizendo no meio de todos: algumas pessoas aqui não precisavam estar aqui. Ela chegou no meio de um monte de gente que estava no salão da espera, um salão enorme de espera, e disse assim: algumas pessoas não precisavam estar aqui. O problema é que muitos casos não são de emergência. Então alguém perguntou: quais? Eu estou aqui há 5 horas esperando porque preciso. E muita gente começou a dizer isso. Eu estou aqui porque eu preciso. Não, eu estou aqui porque eu preciso. Já faz 5 horas que eu estou aqui. Se eu não precisasse, eu não estaria. E as pessoas começaram a dizer essas coisas para ela. Ela olhou para o meu olho e disse: você, por exemplo, não deveria estar na emergência. Seu caso é oftalmológico. Eu olhei para ela e respondi: já passei por 3 oftalmologistas, inclusive pela emergência oftalmológica, e agora olha para o meu rosto, olha os gânglios. Veja como está a minha voz. Eu mal falava. Eu mal conseguia falar, porque a minha garganta inchou. Minha garganta estava muito inchada. Isso não é oftalmológico. Eu virei para ela e falei com toda a certeza que eu tinha: isso não é oftalmológico. Você acha que o meu caso não é uma emergência? Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Isso é uma emergência e eu não saio daqui sem ser atendida. Falei assim, desse jeito com ela. Em seguida, um homem passou mal, desmaiou e estava ficando cianótico. Para quem não sabe o que é cianótico, a pessoa vai ficando azul, a cor dela vai ficando azulada porque ela está sem oxigênio. O médico correu até o maqueiro porque não tinha cilindro de oxigênio no hospital. Acreditem, acreditem. É um hospital particular e o ano é 2024, tá? Eu nem falaria nada se fosse lá 2022, 2021, 2020, aí eu não diria nada, tá?
Mas 2024 é um hospital particular, acreditem, não havia cilindro de oxigênio. A emergência estava dependendo do maqueiro que estava na ambulância. Algum tempo depois eu fui atendida. O médico disse: Olha, geralmente nesses casos a gente interna, mas no seu caso, eu vou te dar um benzetacil, um antialérgico e te mando para casa com antibiótico, anti-inflamatório e antialérgico, e isso deve ficar bom logo. Ele falou desse jeito para mim. E eu falei: Bem, eu mostrei meus papéis de alergia para ele, e mesmo assim ele receitou um medicamento. Eu entendi o que ele falou. Tá, tava cheio o hospital e então ele me mandou para casa. Foi assim que eu entendi. Ele não me internou porque ele achou que dava para tratar em casa. Tudo bem. Mas aí eu mostrei meus papéis de alergia para ele, porque eu tenho exames de alergia sérios e mesmo assim ele receitou um medicamento que eu sou alérgica. Eu falei, doutor, tenha cautela quando receitar um medicamento para mim, porque eu sou muito alérgica. Eu estou aqui com os meus papéis. Ele quase nem deu atenção aos papéis, não observou muito bem. Resultado: eu tive um choque anafilático por causa de um medicamento que ele me receitou. Fui internada no CTI depois de começar a receita que ele me mandou para casa com aquela receita, tá? Porque ele receitou um medicamento que eu não podia tomar. Erro médico. Desleixo médico. Ah, mas aí eu entendo, sabe, que estava tudo muito cheio, que tinha muita gente para atender e que só tinha ele e mais uma médica. Não importa, gente. Medicina é coisa séria, sabe? Eu até entendo, mas eu poderia ter morrido. Por que ele não optou por um outro anti-inflamatório, sabe, sabendo que poderia me causar aquilo? Mas tudo bem. Eu não questiono, é, não foi à toa a minha ida no CTI. Eu acredito que eu precisava realmente de um tratamento no CTI e foi assim que eu comecei a ter uma certa melhora. E essa foi uma das histórias que mais me deixou indignada. Não só por mim, mas por todos que estavam ali naquele lugar, em busca de um atendimento, em busca de um socorro. Não de um atendimento simples, mas de um socorro. Eu fico indignada não só pelas outras pessoas, mas por aquele homem que desmaiou, cianótico, sem oxigênio, que aguardava já fazia umas 3 horas, junto com outros doentes que estavam ali. E com toda sinceridade, eu tive vontade de bater, né? Eu não sou de bater em ninguém, eu não sou de avançar em ninguém, não. Mas eu tive naquele dia vontade de bater naquela administradora do hospital. Só que eu não tinha forças para virar a mão na cara dela. Eu não tinha forças. Eu estava muito mal, eu estava sofrendo demais, eu estava fraca demais para agredir alguém. E eu precisava lutar pela minha vida, eu precisava lutar por mim, pela minha situação. Então, isso que aconteceu dentro de um hospital é muito gravíssimo, tá? E eu queria deixar aqui essa situação contada, tá? Se você tem alguma história semelhante, passou alguma coisa semelhante em hospitais, em consultas médicas, em pronto-socorro, por favor, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.